E aí, pessoal do canal, Dr. Arthur Curtarelli falando. Nesse vídeo eu vou te responder: meia elástica para varize funciona mesmo? E antes de te dar a resposta, vou te pedir para seguir o canal aqui embaixo, deixar um like e comentário. Meia elástica é uma grande dúvida dos pacientes em consultório e a primeira coisa que você precisa entender é se você tem ou não indicação do uso de meia elástica. Elas não servem para todo mundo. E depois, se você tem indicação para o uso, qual meia elástica que você deve utilizar. A gente tem algumas definições e tipos de meia no mercado, cada uma delas serve para diferentes pacientes. Então a gente divide as meias elásticas em capacidade compressiva e tamanho. E depois ainda a gente tem pequenas definições como ponteira aberta, ponteira fechada, silicone na parte proximal, sem silicone na parte proximal. Mas o que você tem que entender aqui? Meia elástica para varize funciona mesmo? De forma muito objetiva, a resposta é sim, funciona muito bem. Pacientes que têm varize, que utilizam a meia elástica adequada e de forma rotineira todos os dias, acabam parando de ter sintoma de varize. O grande problema é que a meia não trata a varize, ela apenas tira o sintoma durante o uso. Então, se a paciente tem varize, usa a meia, se sente muito bem, possivelmente a cirurgia vai ser muito benéfica para ela, porque a cirurgia vai tratar a base do problema e aí ela se livra de uma vez por todas das meias. Então, o objetivo da cirurgia é te livrar da meia. Claro que durante o período pré e pós-operatório tem um tempo de uso, meias específicas para a cirurgia. Mas passado esse período, a ideia é que você se livre da meia. Mas se você está aqui nesse vídeo, é possivelmente porque você tem dúvida de qual meia utilizar, né? Então vamos lá. A gente define aqui as meias em capacidade compressiva e tamanho. Então vou te mostrar aqui de forma muito objetiva os tamanhos de meia que a gente tem no mercado brasileiro. Então as meias, elas podem ficar desde o pé até um pouco abaixo do joelho, essas a gente chama de 3/4. Elas podem passar o joelho e vir até a ponta da coxa, aqui a base da coxa, essa a gente chama de 7/8 ou meia coxa, ou subir da coxa e vir até o abdômen, que a gente chama de meia calça. Todas as capacidades compressivas estão disponíveis em todos os tipos de meia. Qual que eu devo utilizar? Depende. Se você tem sintoma e varize só na perna, o tamanho 3/4 é mais que suficiente para você. Agora, se você tem refluxo de veia safena e varize de coxa, melhor você utilizar uma 7/8, que aí sobe até mais ou menos a raiz da coxa. Então eu tenho uma meia aqui, ó, que é do tamanho 3/4. O mais legal é que hoje as meias estão muito mais modernas e era uma reclamação dos pacientes, hoje as meias estão muito mais bonitas. Então essa daqui é a minha meia, é uma meia masculina, ela tem muita característica e lembra muito uma meia social, então isso me permite utilizar a meia durante o meu dia a dia com um sapato sem problema nenhum, não tem mais só aquelas meias beges no mercado. E quando a gente fala de capacidade compressiva, eu estou falando disso daqui, ó. Qual é a facilidade ou dificuldade de esticar uma meia dessa? A meia só funciona se ela tiver uma capacidade compressiva adequada. Por isso que não faz sentido nenhum você ir até a Decathlon ou Centauro e comprar um desses meiões lá. Porque apesar deles terem um pouco de elastano, eles não entregam nenhuma capacidade de compressão adequada. Não é uma meia medicinal. Isso daqui ou você encontra numa casa cirúrgica ou no site da marca em específico, ou em algumas farmácias maiores também no Brasil vende. E aí a gente divide as meias em suave compressão, média compressão, alta ou muito alta compressão. Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar assim: a suave compressão vai de 15 a 20 milímetros de pressão, a média de 18 a 25, a alta chega a mais ou menos uns 30 e a muito alta passa de 35 milímetros de compressão. Isso é o quanto uma meia dessa aqui entrega de pressão na altura do tornozelo. E qual é a indicação para cada caso? Então a suave compressão, que é essa que vai até 20 milímetros de mercúrio habitualmente, ela está indicada para pacientes que não têm doença. É a meia que você pode comprar por você mesmo. A meia que faz profilaxia de varize, é a meia que melhora um pouco o sintoma de cansaço na perna. Então, as pacientes que chegam no consultório porque trabalham muito tempo sentada ou muito tempo de pé,
ou seja, fazem pouco movimento de dorsiflexão, o movimento de panturrilha, que auxilia no retorno venoso, tem indicação para esse tipo de meia, que é a meia de suave compressão. A partir do momento em que a paciente tem varize, aí a gente tem que aumentar um pouquinho a capacidade compressiva dessa meia. Então está indicada as meias de média compressão, mas a partir desse momento, obrigatoriamente você tem que passar numa avaliação com o teu médico vascular. Não dá para comprar uma meia acima de média compressão sem prescrição médica. E as pacientes que têm quadros mais graves de varize, e aí são aquelas pacientes que têm alteração na coloração da pele, a pele começa a ficar enegrecida na altura do tornozelo, ou pior, pacientes que abriram ferida por causa de varize, são aqueles quadros clínicos bem mais avançados, a gente começa a utilizar meias de alta compressão, que passam de 30 milímetros. Qual é o objetivo aqui? Apertar bem a veia, como se essa veia não existisse na perna do paciente, diminuindo a pressão venosa no tornozelo. E no momento em que a paciente está utilizando a meia, é como se ela não tivesse essa veia, mas tirou a meia, tudo volta. Por isso que a cirurgia é tão necessária. E a de alta ou altíssima compressão, muito alta compressão, que pega 35 milímetros, está indicado para casos muito selecionados e para os pacientes que acabaram de operar por técnica de laser. A gente utiliza isso porque a veia foi queimada com o laser, então o nosso objetivo ali é deixar essa veia bem apertadinha para que ela vire uma fita e depois desapareça no corpo. Então qual que é a mensagem aqui? Meia para varize funciona? Sem sombra de dúvidas, funciona muito bem. Agora, qual meia eu devo utilizar? Primeiro, qual tamanho você vai definir aonde está teu sintoma. Sintoma de perna, meia 3/4. Sintoma de coxa, meia 7/8 ou meia calça. E qual a capacidade compressiva? Pode ficar à vontade para comprar meias de suave compressão. A partir de meias de média compressão para cima, melhor você falar com o seu médico, em especial se você tem diabetes ou fuma cigarro. São pacientes que demandam um pouquinho mais de atenção pelo risco de ocasionar machucado na ponta do pé e, em casos extremos, até gangrena. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, tirado algumas dúvidas. Se você achar que vale a pena, manda para alguém que também está pensando em utilizar a meia elástica ou que está precisando dessas informações. Deixa um like e comentário aqui embaixo. Eu te encontro nos próximos vídeos do canal.